Olá, vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos aqui no Teodidatas. Como de costume, temos começado a semana com o estudo de um salmo e o salmo da vez é o Salmo 19. Esse particularmente é um dos meus salmos favoritos, se não for o meu salmo favorito. E você tem um salmo favorito? Deve ter, todo mundo que lê a Bíblia, né, se dedica aí um pouquinho e usa os salmos de forma devocional, tem um salmo favorito. Se você tem um salmo favorito, deixa aqui no comentário para que eu possa ver, para que outros amigos aí, outros inscritos possam também interagir. É claro, eu não vou gravar um vídeo sobre o seu salmo favorito imediatamente, porque eu estou seguindo a sequência dos salmos na Bíblia aqui no canal, né? Mas eventualmente eu vou chegar lá e quando eu chegar eu posso de repente poder dar um retorno. Esse aqui é o salmo favorito do fulano, da fulana, enfim. Pode ser legal uma forma da gente interagir. E também deixe no comentário qual é a sua impressão a respeito dessa playlist aqui. Se está sendo boa, se está sendo edificante, se está sendo instrutiva, enfim, esse retorno é sempre bom, tá certo? Mas então vamos à leitura do Salmo 19 e depois eu faço os comentários, tá? De novo, o texto do Salmo vai estar aqui na descrição. Se você quiser, então você pode acompanhar a leitura abrindo a caixa de descrição do vídeo, ou você pode pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura. O título que eu dei para esse estudo, né, para essa meditação em cima do Salmo 19 é o Salmo dos Dois Livros de Deus. E aí, durante o estudo eu vou explicar isso um pouquinho melhor e também vai ficar bem claro por que esse é um dos meus salmos favoritos. Mas vamos para a leitura então. Diz o título do salmo, que é um título inspirado. Salmo de Davi para o músico mor. E aí então eu separei esse salmo em 3 porções, já estou antecipando um pouco o esboço do roteiro, né, o esboço do estudo. E a primeira porção é o primeiro livro, a natureza. E aí quando eu chegar nas outras porções eu vou também fazer a indicação. Tá? Isso aqui é um título, um subtítulo que eu coloquei só para guiar, ajudar o nosso estudo com o roteiro do nosso estudo. Mas vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Agora a segunda porção, com o subtítulo O segundo livro, a Escritura. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Por fim, a terceira seção, a atitude esperada do homem. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, a partir do título que eu coloquei para esse estudo, o Salmo dos Dois Livros de Deus, nós podemos perceber que nesse salmo existe uma alusão àquilo que é chamado de metáfora dos dois livros. Sobre a metáfora dos dois livros, eu vou postar um vídeo na quarta-feira, dia 13, aproveitando a relação com o Salmo 19, para tratar só a respeito desse assunto, a respeito da metáfora
dos dois livros. Mas eu tenho trabalhado nas redes sociais, nas outras redes, até aqui no YouTube também, mas no Instagram, no Twitter, no Facebook, a relação entre fé e ciência em postagens escritas. Eu vou deixar o link para o meu perfil do Twitter, do Instagram e para a página do Theo de Datas no Facebook também aqui na descrição, e você pode acompanhar essas postagens escritas por lá. A metáfora dos dois livros foi um assunto que eu já trabalhei nessas postagens sobre a relação entre fé e ciência, o que é uma perspectiva apologética, um assunto que me interessa muito e um assunto, a apologética, que tem sido trabalhado aqui no Theo de Datas. Mas a perspectiva que eu quero dar para o estudo desse salmo não é exatamente apologética, é devocional. Então, se você tiver um pouco mais de interesse pela metáfora dos dois livros, na perspectiva apologética da relação entre fé e ciência, você pode me seguir nas demais redes sociais, ou você pode já também acompanhar o vídeo da quarta-feira, dia 13. Inclusive eu vou deixar ele marcado como estreia e vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bem? Mas aqui então nós temos uma alusão aos dois livros, e também esses dois livros, eles na verdade retratam as ideias de revelação geral de Deus, a natureza, como o primeiro livro, né, diz respeito à revelação geral, e revelação especial de Deus, a Escritura e especificamente Cristo, dizendo respeito à revelação especial de Deus. Esse é um assunto que também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link também na descrição desse aqui, tá? Mas assim, sabendo que esse salmo ele vai tratar dos dois livros, quer dizer, primeiro vai falar da natureza, depois vai falar das escrituras, ele se concentra então no final, né, as duas primeiras porções, natureza, primeiro livro, escritura, segundo livro. No final, a terceira porção vai falar da atitude esperada do homem. E aí o que nós temos nesse salmo, especificamente na estrutura dele, claramente é o paralelismo hebraico. Nesse caso, nós temos normalmente, né, nesse salmo, um paralelismo de continuidade, quer dizer, as ideias vão sendo desenvolvidas. Ele apresenta a ideia, ele confirma a ideia, né? Então primeiro tem um paralelismo de confirmação, em cada versículo você vai notar isso, por exemplo, vamos no primeiro ali, né? Os céus declaram a glória de Deus, uma ideia, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, a mesma ideia. Só que aí você tem um desenvolvimento, né, no segundo verso, que também vai apresentar um paralelismo de confirmação. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então veja que você tem essa estrutura. E na segunda parte também, que vai falar da lei de Deus, você também tem um paralelismo de continuação, né? Ou primeiro, um paralelismo de confirmação em cada verso, e a ideia vai sendo desenvolvida gradualmente na transição de um verso para o outro. Tá? Então essa é a estrutura da poesia hebraica, e a gente nota de forma bem clara o paralelismo aqui nesse Salmo 19. Tá? Mas vamos para o primeiro livro. O primeiro livro é a natureza. Deus é louvado por causa da natureza, na primeira seção do Salmo, que vai do verso 1 até o verso 6. E a ideia que está por trás da revelação geral de Deus, a ideia que está por trás de lermos a respeito de Deus no livro da natureza, é que nós podemos contemplar a grandeza do Criador na grandeza da criação. Basicamente é isso. Ou numa perspectiva até mais epistemológica mesmo, né? Numa perspectiva que trata mais da própria estrutura do conhecimento humano. Ao contemplarmos a grandeza da natureza, e em especial ao contemplarmos a ordem da natureza, aqui entra o que em apologética se chama de argumento teleológico, ao contemplarmos a grandeza e ao contemplarmos a ordem da natureza, precisamos perceber que existe uma mente inteligente, existe um Criador por trás dessa natureza. E a postura que se exige do homem simplesmente por perceber isso é uma postura de humildade, é uma postura de reverência. Mesmo que não se tenha maiores informações a respeito desse Deus Criador,
O que a Bíblia ensina que o homem deve ter é uma atitude de reverência. Esse argumento é desenvolvido pelo apóstolo Paulo de forma muito clara no capítulo 1 da carta aos Romanos, o capítulo, né, que também tem um vídeo aqui no canal. Todos esses vídeos que eu for mencionando vão ficar na descrição aqui deste vídeo, tá bem? Então esse é o primeiro livro, A Natureza, e veja que existe uma implicação moral diante desse primeiro livro, existe uma implicação ética. O homem deve, sim, reverência a esse Deus, deve agir como uma postura de humildade e deve, então, procurar viver uma vida reta, uma vida justa, apenas a partir da revelação geral de Deus, apenas a partir da possibilidade de contemplar a Deus na natureza. É isso que Paulo expressa em Romanos 1. E existe essa implicação moral aqui no Salmo 19 a partir do verso 12, embora essa terceira porção, essa última porção, venha depois da contemplação da lei de Deus, da contemplação da palavra de Deus, é claro. Mas essa implicação moral é uma implicação moral que nós já tiramos da chamada revelação geral de Deus, da possibilidade de contemplarmos a Deus na natureza, e aí o estudo da revelação geral, ele agrega a questão da consciência do homem também. Então, a natureza, né, a contemplação da grandeza da natureza, da grandeza do Criador, ela como que aguça a consciência do homem para que o homem possa agir de acordo. É claro que o homem não tem condições plenas de agir de acordo, e o homem não pode salvar a si mesmo. Por isso a importância da revelação especial. E aí, a segunda porção desse salmo, que vai do verso 7 até o verso 11, trata do segundo livro, que é a Escritura. Claro, Davi aqui está no contexto da Antiga Aliança, Davi está escrevendo com a lei de Deus tendo, ou melhor, Davi está escrevendo tendo a lei de Deus em perspectiva. Por isso que ele fala tanto da lei e do mandamento, mas nós podemos entender que quando Davi fala em lei, ele está usando lei como sinônimo da palavra de Deus. Esse recurso, ele acontece também, essa situação ela acontece também no Salmo 119, que é um salmo que nós podemos dizer que é paralelo com essa passagem aqui, do verso 7 ao verso 11 do Salmo 19. Tem até um paralelo aí com o final da numeração, né? Salmo 119, Salmo 19. Nós podemos entender que o Salmo 119 é como se fosse uma expansão dessa pequena porção aqui de 4 versos do Salmo 19. No Salmo 119, esses 4 versos são expandidos para 176. Né? Nós vamos falar do Salmo 119, nós vamos estudar o Salmo 119 em algum momento aqui no Teodidatas. Eu quero ver como é que eu vou fazer quando chegarmos lá. Mas não vamos antecipar a dificuldade. Né? Eu estava falando que aqui no Salmo 19 nós podemos entender a menção, a alusão à lei como uma alusão à palavra de Deus por uma figura de linguagem chamada de metonímia, mais especificamente pela sinédoque parte todo. Você fala de uma parte, então no caso está falando da lei, mencionando especificamente a Torá, né, o Pentateuco, mas a alusão é a toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é instrutiva para o homem. Toda a palavra de Deus, ela ensina o homem, ela instrui o homem. E se nós pensarmos especificamente na lei, nós vamos perceber, e Davi deixa isso claro, que a lei tem um aspecto pedagógico. E já que eu falei de pedagogia, né, o aspecto pedagógico da lei, o aspecto instrutivo da lei, Paulo afirma que a lei nos serviu de pedagogo, ou a lei veio a ser um pedagogo, literalmente essa é a expressão no original, a lei veio a ser um pedagogo até Cristo, Gálatas 3:24. Então a lei nos instrui. Em que sentido ela nos instrui? Ela nos instrui revelando a nossa condição, revelando o nosso interior, revelando que somos pecadores quando contemplamos o padrão objetivo de conduta, as regras contidas na lei de Deus. A lei em si não pode salvar o homem, mas ela aponta para a condição caída do homem e por isso ela é instrutiva. Quando o homem reage de forma reverente e de forma
humilde diante da lei de Deus, como Davi fez, ele já está sinalizando, ele já está apontando para Cristo, ainda que ele não conheça a Cristo. E Davi aqui está agindo de forma tipológica, de forma profética, está prefigurando Cristo e está com a sua postura diante da lei apontando para Cristo, porque Cristo é a resposta para esse dilema que a lei introduz para o homem. E aqui, muito interessantemente, eu falei que o primeiro livro, a primeira porção do Salmo, alusiva ao primeiro livro, ao livro da natureza, tem uma relação com Romanos 1. Essa segunda porção do Salmo aqui, que alude à lei e à palavra de Deus, ela tem uma ligação com Romanos 2, com o capítulo 2 de Romanos. Então nós podemos entender que, fazendo uma progressão aqui, né? E toda essa postura moral diante da lei, e especificamente o problema do judeu e o problema do gentil diante da lei, Paulo trabalha em Romanos 2 e eu tratei sobre isso no vídeo específico sobre Romanos 2 aqui no canal. Mas nós podemos, só para encerrar essa porção aqui, contemplar o seguinte. Davi fala da lei, a lei é um pedagogo, a lei nos ensina, nos instrui, mostrando o nosso pecado e apontando para Cristo, mas essa alusão à lei pode ser entendida como uma alusão às Escrituras de forma mais ampla, né, de forma mais ampla, a partir daquela figura de linguagem que vai da parte para o todo. E ao falar das Escrituras, quer dizer, compreendendo que nós estamos no âmbito do que se chama de revelação especial de Deus, as Escrituras elas têm todo o seu sentido, toda a sua razão de ser em Cristo. Esse é um assunto que eu também trabalhei recentemente aqui no canal, da palavra viva à palavra escrita. Cristo como a palavra viva de Deus, dando o fundamento e a base e a autoridade para toda a Bíblia enquanto escritura canônica, textos autoritativos, né? Textos dotados de autoridade. E aí, diante disso, nós temos a atitude esperada do homem nos versos 12 a 14. A única postura que se pode esperar do homem é arrependimento dos pecados, quebrantamento e humildade. De novo, nós precisamos entender isso, que Davi já está demonstrando uma postura de quebrantamento, uma postura de humildade, uma postura até mesmo de arrependimento, pedindo para Deus limpá-lo dos pecados que ele tem, né? Pedindo para Deus limpá-lo até mesmo dos pecados que são ocultos, que ele mesmo não conhece ou não reconhece. Mas, de fato, esse arrependimento e essa postura só é possível para o homem em Cristo. De novo, Gálatas 3:24, né? A lei desperta em nós esse sentimento, podemos até dizer que a lei desperta em nós um desespero, retratado por Paulo no capítulo 7 de Romanos, e o homem só vai encontrar resposta verdadeira para o seu arrependimento se tornar possível, genuíno, né, e de fato estabelecer uma relação com Deus em Cristo. De novo, Davi está funcionando aqui de forma tipológica. Davi está em Cristo antes de Cristo vir, por conta até mesmo da estrutura ou da lógica do desenvolvimento da revelação especial de Deus. Então, esse sentimento que Davi está expressando, a atitude que Davi está expressando, muito mais do que um sentimento, é uma atitude muito genuína, porque ela está prefigurando Cristo e está prefigurando a condição do homem diante de Cristo, ou em Cristo, na presença de Deus. Então, precisamos ter humildade, né? Quando contemplamos a natureza e quando contemplamos a lei de Deus, a palavra de Deus, a atitude que Deus espera de nós é humildade e reverência. E aí, se a gente voltar lá para o primeiro livro, para o livro da natureza, o que nós percebemos nos homens hoje em dia, nos cientistas em geral, não é uma postura de humildade, mas é uma postura de soberba. Em razão de todo o desenvolvimento científico, o homem pensa que ele pode decodificar toda a natureza, e o homem tem condições de decodificar a natureza sim, e o homem vai sempre progredindo, decodificando a natureza, mas esse avanço e esse sucesso do homem em decodificar a natureza, em compreender a natureza por meio da ciência, fez com que muitos se voltassem contra Deus, rejeitassem Deus, abrissem mão de Deus. E é exatamente a postura que Davi aqui e toda a Escritura, na verdade, nos ensinam
que não devemos ter diante da natureza e da resposta, ou melhor, da contemplação de Deus na natureza. A resposta deve ser outra. E aí, então, para encerrar, a resposta que vamos dar diante da grandeza de Deus na natureza, diante da revelação de Deus na sua palavra escrita, na Escritura, a resposta que vamos dar é uma resposta em perfeito louvor a Deus. Veja só que o verso 14 diz que as palavras dos lábios e o meditar do coração, a meditação do coração, sejam agradáveis diante de Deus, na presença de Deus. Davi está falando de um perfeito louvor. E esse perfeito louvor, ele somente é possível em Cristo. Quer dizer, é uma expressão da vida de Cristo no indivíduo, uma expressão da vida de Cristo no cristão e no crente. Bom, eu acho que deu para deixar bem claro por que esse é um dos meus salmos preferidos. Ele trabalha, sim, as questões existenciais ligadas à nossa necessidade de redenção, claro, e eu tenho trabalhado bastante esses aspectos existenciais nessa playlist sobre os salmos, mas ele trabalha, sem deixar de lado essas questões existenciais, ele trabalha essas questões existenciais nessa perspectiva apologética da metáfora dos dois livros. Lembrando que vou trabalhar a metáfora dos dois livros no vídeo de quarta-feira, dia 13. Eu já vou deixar o link do vídeo, porque ele vai ficar como estreia aqui na descrição desse vídeo. Você pode também acompanhar essas minhas postagens sobre cristianismo e ciência, fé cristã e ciência, nas demais redes sociais, aqui no YouTube mesmo, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E o que é mais importante para esse vídeo aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário. Você pode comentar aí qual é o seu salmo favorito, como eu mencionei. Você pode dar um retorno sobre este vídeo aqui. Você pode também dar um retorno sobre essa playlist a respeito dos salmos. Isso vai ser muito bom. Se esse vídeo foi instrutivo e edificante para você, além de deixar o seu comentário, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, e não se esqueça também, é claro, de se inscrever no canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.